Hélio, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Se você falasse um pouco do jogo, uma partida complicada, a equipe do Floresta, principalmente no primeiro tempo, dificultou muito as ações ofensivas do Guarani. Emendando mais uma, em relação ao Jonathan Costa, a lesão preocupa, é caso cirúrgico ou é mais cuidado, precaução nessa fase de Série C do Campeonato Brasileiro? Obrigado. Boa noite a todos. Em relação ao jogo, né, ao Floresta, nós já esperávamos essa dificuldade, os jogadores esperavam. O Floresta é uma equipe que já está com o treinador há 2 anos. O Leston joga assim há 2 anos, ele quase subiu desse jeitinho. Enfrentei ele ano passado no Figueirense, mesmo se ele tomasse o gol, ele não sairia lá de trás. Ele quer sempre o contra-ataque e a bola parada, e isso tem dado certo. É um jogo que ele assimilou, as escolhas são dele, os jogadores são a escolha dele, o treino são as escolhas dele, então acho que ele vem mantendo isso, ele está ali no G8, mas nós sabemos, é muito difícil enfrentar um adversário quando se fecha tão bem, você tem que estar bem inspirado, né, para conseguir furar esse bloqueio deles, e hoje, infelizmente, nós não conseguimos. Em relação ao Jonathan Costa, não é caso cirúrgico, não. Acredito que por mais talvez contra o Paysandu ele possa jogar. O jogador que a gente conta muito e precisa também. Hélio, boa noite, professor. Eu queria perguntar, o Carlos Eduardo, ele é o terceiro jogo do Carlos Eduardo que ele, diferentemente dos outros, onde ele vinha muito bem, ele caiu um pouco de rendimento. Isso se deve, ele está sentindo alguma coisa? É alguma coisa a condição física? Ou se dá também, está se dando também pela marcação dos adversários que conseguiram ou identificaram que boa parte das jogadas da equipe do Guarani saem do Carlos Eduardo? Um jogador que arrisca muito de fora da área, que praticamente não está chutando mais de fora da área, com as 2 pernas até. Bola parada, talvez tenha sido orientação sua, o Renan Castro está mais agora na bola parada. Eu queria que você comentasse um pouco do rendimento do Carlos Eduardo, por gentileza. Obrigado. É uma oscilação do atleta, né? Vem passando um momento difícil com a filha pequena dele também, não tem dormido direito, né? A gente tem que entender também, né, o momento que está. Tem filho pequeno, não é fácil, quem é pai sabe bem disso, mas nós vamos procurar trabalhar bem ele também, dar tranquilidade para ele e tem que continuar sendo o Carlos Eduardo que a gente conhece, né? Não é fácil jogar no Guarani, pode ser também que o peso esteja grande também. Em relação a ele não fazer a bola parada também, o adversário marca muito a bola parada dele, o time era muito alto do Floresta, a gente optou por ter uma batida diferente. Boa noite, Hélio, Beto Toledo da Rádio Planeta Guarani. Hélio, hoje, você mesmo disse, né, o Floresta já joga um bom tempo assim com essa linha de 5, virou um 5-4-1, na verdade, não dá nem para chamar de 3-5-2, né, uma linha muito baixa, e o Guarani manteve os 4 homens de meio campo. Em algum momento a gente percebia que estava faltando um pouco mais de profundidade, principalmente pelo lado esquerdo. O Cauã não conseguiu dar essa profundidade no campo, depois você colocou o Emerson fazendo segunda linha, tentou fazer essa profundidade, também não encontrou. Você acha que também, além de enfrentar um time com linha de 5, uma linha um pouco mais baixa, essa linha de 4 homens do meio campo está ficando um pouco mais manjada pelos adversários e fica mais difícil para o Guarani, de repente... Você até citou durante a semana que você não tinha extremo voando, né? Não sei se foi essa palavra que você usou, mas que você não tinha extremo voando. Tá faltando atacante de beirada no Guarani para tentar abrir o time adversário no segundo tempo, em algum momento? Enfim, queria que você falasse um pouco sobre esses detalhes todos. Na verdade, a ideia que eu coloquei foi botar o Cauã na frente, né? Na frente do Renan ali e jogar entre o lateral e o zagueiro. A gente passa detalhadinhos para ele, ó, você vai jogar aqui ele e o Cachoeiro, né? Tá fazendo aquilo ali pra gente. Às vezes não acontece, às vezes o adversário marca, se fecha bem, tem que ser mais rápido, a bola tem que ser mais rápida, a bola não pode quicar, tem série de fatores para você entrar no time desse jeito. E o entendimento do atleta também. Mas foi tudo passado, e ele hoje não estava quase como meio-campista. A ordem para ele estar de um lado, o Cachoeiro está do outro, os 3 meio-campistas seriam Farias, Carlos Eduardo e Isaac. É que estava acontecendo muito no primeiro tempo, o Isaac estava ficando muito perto do Farias, ele e o Carlos Eduardo, e não estava muito próximo do Maranhão. Então o Maranhão até segurou algumas bolas, mas os meios estavam longe dele. Como o Cachoeira e o Cauã seguravam os zagueiros do lado, e precisava dele estar mais próximo ali do Maranhão, foi coisa que não aconteceu. Mas a gente passa, mostra imagem, aí vai muito do atleta também. Mas o João Paulo tem uma qualidade diferente, né, cara? Ele nos dá muitas coisas, né? Quando um cara do nível do João Paulo não joga, você ter outro para substituir é difícil. Leve, acha passe, tem o drible, é tudo isso que desconcerta um adversário que marca tão bem como o Floresta.
Boa noite, Hélio. Breno Beretta, Rádio e TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, o quanto que te preocupa essa lesão do João Paulo, porque a gente sabe que muscular, grau 2 não é rápido para tratar. E sobre o Emerson também, ele até falou na saída do gramado que ele ainda não está 100%, está tratando. Imagino que seja até por isso que ele está entrando no decorrer dos jogos, né? E uma outra situação, gols perdidos do Guarani, que o Guarani voltou a apresentar hoje, teve chance e não consegue matar. Eu acho que isso é algo que você deve cobrar muito e vai continuar cobrando, porque hoje o Guarani teve chances mesmo não tendo o João Paulo e não conseguiu matar, né? A gente trabalha muito isso, né? Esse dia a dia nosso aí, a gente trabalha pra caramba, não pode falar o gol do Maranhão que ele perdeu. Eu acho que o goleiro fez uma baita defesa ali, né? Difícil. Essa pro Herbert no final ali, que eu vejo que era uma bola para ir com a cabeça, foi com o pé. A preocupação em relação ao João Paulo, né? Eu sou um treinador que não posso ficar preocupado com quem está machucado. Eu sei que ele vai nos ajudar. Eu tenho que fazer de tudo para achar outro imediatamente, né? No dia a dia ali, achar uma solução. Eu vou atrás de solução. A hora que o departamento médico me dá o João Paulo, aí eu vou trabalhar em cima do João Paulo. Eu não posso ficar preocupado com ele. Mas um jogador do nível dele sempre vai fazer falta. E do Emerson? O Emerson vem com aquele pé dele, às vezes ele sai do treino, ele sente meio mancando, a gente está insistindo nele mesmo, porque é um cara que faz a diferença, até eu não ponho ele lá atrás, porque às vezes para correr para trás eu vejo que ele pode errar ou abaixar a velocidade, então a gente prefere botar ele na frente ali, por isso que ainda eu não coloquei ele para iniciar desde o começo na posição dele. Hélio, Thiago do Portal Tudo Sul Paulista. Durante o jogo, né, a equipe do Guarani teve muito volume, foram 15 finalizações contra 7 da equipe do Floresta, e como você falou, o Leston armava muito a questão do contra-ataque, né? E vários desses contra-ataques foi em função dos escanteios que o Guarani batia, né? A maioria dos contra-ataques foi de fato do escanteio. Você acha que tem que corrigir esse posicionamento do escanteio na parte defensiva? E em relação à arbitragem também, né? Para mim, teve ali 2 pênaltis claros para a equipe do Guarani. Eu queria que você comentasse também esses 2 lances. Obrigado. Acho que os contra-ataques, pelo menos no segundo tempo ali, foi as batidas na bola que não foram boas, e quem era para ficar na segunda bola não matou a segunda bola, né? Até a gente cobrou lá no vestiário, né? Tem que matar aquela segunda bola. Então foi uma chance que nós demos para ele, uma bola ofensiva que seria nossa, e nós acabamos tomando gol de bola parada. Em relação à arbitragem, a Série C, vocês acompanham aí, vocês falaram que teve qual jogo que teve uma arbitragem assim, bem acima da média aí, é difícil, cara. É difícil porque a gente, com todo respeito às arbitragens de outros estados, aí hoje a gente pegou uma arbitragem de Pernambuco, acho. Eu acho, muito mal, assim, como várias outras aí que a gente pega, mas não tem o que fazer, né, cara? Não dá pra ficar sofrendo por uma arbitragem que a gente já sabe, os atletas já sabem, ó. Pega às vezes a arbitragem do Amapá, de estados que ele apitou pouco, às vezes é muito árbitro que apitou pouco, né? A gente pega árbitro que apitou 7 jogos, 6 jogos, né? Diferente dos árbitros de São Paulo, às vezes até de Minas. Então, às vezes a gente corre esse risco e vai fazer o quê, né? A CBF, ela não dá tanta, como posso dizer, ela não organiza tão bem uma Série C que tem tantos times de um nível tão bom, e eu vejo ela meio desleixada em relação a isso. Hélio, boa noite, Diego Linardo da TV Bandeirantes. Eu queria saber, esse empate, qual foi o gosto dele para vocês? Vocês tiveram mais posse de bola, mas infelizmente não concretizaram o gol. E o que passar para o elenco agora para enfrentar o Paysandu na próxima rodada? Ficamos indignados com o resultado, né? Porque você correu atrás o tempo inteiro, mostramos o que o Floresta fazia, né? Eles estão indignados também, porque você quer em casa, você precisa pontuar, né? Para valer aquele ponto que tivemos contra o Figueirense, hoje teria que pontuar. Para o quanto mais rápido a gente está entre os 8 ali, melhor. Continuar trabalhando, não tem jeito, corrigindo, ver as opções que nós temos para fazer um melhor jogo lá contra o Paysandu. Sabemos que é um jogo difícil, na Curuzu ainda, né? O gramado lá no tal dos melhores também, mas vamos lá com força, com respeito, entender meu adversário, tem um grande treinador lá para a gente fazer um baita jogo lá.